O Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Seguro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os Srs. Deputados. E queria começar por fazer uma referência exatamente ao ponto em que estamos. E no ponto em que estamos temos três caminhos a seguir. O caminho de continuarmos a fazer uma importação em massa de combustíveis fósseis, em termos de energia primária, e dessa forma tentarmos suprir e fazer a nossa produção de eletricidade em Portugal, porque é isso que estamos a falar, é de produção de eletricidade. Apostarmos no nuclear, como outros países já o fizeram, ou tentarmos combinar aquilo onde temos apostado, o setor das renováveis, com a emissão de algum combustível fóssil menos poluente, como é o caso do gás natural. Esta terceira estratégia parece-nos, este terceiro caminho parece-nos ser o mais correto que devemos seguir enquanto país. E penso que nessa questão e neste mix energético que tem sido a política de energia do Governo nos últimos anos, penso que haverá um consenso sobre essa questão. Aliás, eu ouvi agora o Sr. Deputado do PSD fazendo precisamente a referência de que o PSD é favorável à construção de barragens, e eu acho que isso é um dado a ter em conta e que é politicamente relevante nesta discussão, porque o PSD fez aqui um percurso e um acompanhamento em relação às políticas do Governo quanto a esta questão. E tanto que é assim que é preciso vermos há quantos anos Portugal não construía nenhuma barragem para aproveitamento hidroelétrico. Para além disso, diz-me aqui alguém que desde os tempos de Salazar, não é verdade? O PSD começou a construção de uma barragem para a qual não teve em conta todos os impactos, que foi a barragem de Vila Nova de Foscoa, e por isso teve de ser suspensa. Este processo é um processo inovador desse ponto de vista. Estabeleceu-se primeiro, por parte da Administração Central, quais eram os locais com menos impacto ambiental, e não só, para a construção de barragens, e em função disso, pôs a concurso esses locais para a construção de barragens. Não foram apenas estes 10 sítios, salvo erro foram 30 locais que foram analisados para a construção de barragens e foram escolhidos aqueles 10 com menos impacto. Mas mesmo apesar deste estudo preliminar ter sido feito, foram a seguir feitos, e já foram concluídos alguns, como referiu há pouco o Sr. Deputado, estudos de impacto ambiental, no caso do Alvito, no distrito de Castelo Branco, ou no caso do Feridão. Eu gostava de fazer aqui uma referência em relação ao distrito de Castelo Branco, de onde eu sou eleito, dizer que aquilo que está previsto é que haja um incremento de 1000 postos de trabalho com a construção da barragem do Alvito. E é uma barragem que é ambicionada pelas populações locais há mais de 50 anos e que possibilitará que concelhos como o de Castelo Branco, como o de Vila Velha de Ródão, possam, eles só, viver com eletricidade produzida por essa barragem. Mas, Sr. Secretário de Estado, Portugal, nos últimos anos, teve um incremento muito grande do ponto de vista da aposta da energia eólica. E tanto que é assim que, desde 2004 até à presente data, multiplicámos por 7 a nossa produção, a nossa potência eólica instalada. Mas nós também temos de olhar para as dificuldades que temos. Eu já abordei uma das dificuldades que nós temos, tem precisamente a ver com o déficit que nós temos, com aquilo que nós gastamos anualmente no exterior para a aquisição de petróleo e de gás natural. Em 2008 foi de cerca de 8 mil milhões de euros. E num momento como este, em que a economia de facto é muito importante e as contas públicas, as contas externas de um país são de facto relevantes, é bom que tenhamos em conta que com a criação, com a construção de barragens no nosso país, nós estamos a dar um contributo muito positivo para o equilíbrio das contas do país. E, portanto, quando se está numa situação destas, em que se devem pôr em causa muitas questões, eu penso que as questões que têm a ver com a independência e com a economia do país, estas são muito importantes. Não descurando, como é evidente, as questões ambientais, e por isso é que foi feito todo aquele processo que, aliás, está neste momento a decorrer. Eu gostava de dar à mesa e pedir à mesa que fosse distribuída a todos os deputados um diagrama do consumo total de energia diária no nosso país. E onde nós podemos ver que, de facto, o nosso país tem consumo de eletricidade em picos, que são, por exemplo, o caso das 11 horas da manhã, o caso das 20 horas à noite. E as barragens vão permitir que nós não tenhamos que pagar eletricidade
muito mais cara nas alturas em que os portugueses mais consomem eletricidade, porque vamos poder acumular a eletricidade que é gerida pela energia eólica. E penso que isto é muito relevante e é muito importante que os portugueses tenham em conta quando avaliarem a questão do Plano Nacional de Barragens. Sr. Secretário de Estado, eu colocava-lhe as seguintes perguntas. Qual o contributo que o Plano Nacional de Barragens pode ter para evitar fontes de energia mais poluentes e mais perigosas? Qual o contributo que o Plano Nacional de Barragens, é uma questão que tem sido muitas vezes colocada nas discussões pelos seus deputados, qual o contributo que o Plano Nacional de Barragens pode ter para que Portugal atinja em 2020 uma incorporação de 60% na produção de eletricidade, que é o nosso objetivo na produção de eletricidade? E quantos postos de trabalho estão em causa neste Plano Nacional de Barragens? Ou seja, quantos postos de trabalho, quantos milhares de postos de trabalho Portugal pode ter mais nesta situação de crise com o Plano Nacional de Barragens e construção das grandes barragens? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.